E a coligação de Lula acionou novamente o Tribunal Superior Eleitoral com mais um pedido de censura à Gazeta do Povo, que explicou com fatos históricos a amizade do petista com o ditador nicaragüense Daniel Ortega. Além disso, Lula pede censura prévia para que o jornal seja impedido de fazer novas reportagens que demonstrem qualquer tipo de ligação com outros ditadores. A ação foi aberta nesta terça-feira e será analisada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. No início do mês, a campanha de Lula já havia pedido e Sanseverino determinou censura à Jovem Pan, à Gazeta do Povo e ao site O Antagonista. Na nova ação, os defensores do petista alegam que os conteúdos são inverídicos e afirmam que Lula apoiaria a ditadura nicaragüense. Além do Gazeta do Povo, os perfis de Rodrigo Constantino, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, Adolfo Saxida, Bárbara Te Atualizei, Alan Gani e os representantes pelos perfis Stark também são alvo do pedido de censura. Ana. Vitor, bom, primeiro, boa noite, querido Alexandre Garcia. Vitor, esse é o caminho que será pavimentado no Brasil caso o PT seja eleito dia 30 de outubro, né? De novo, o que o Roberto Justus traz nesse vídeo dele é muito importante. É a liberdade contra a censura, é mais Estado contra menos Estado e assim por diante. Estão querendo amordaçar cidadãos, médicos. Nós passamos por uma pandemia onde médicos foram censurados, seus perfis derrubados, médicas foram desrespeitadas, brutalmente desrespeitadas em Brasília por nossos eleitos na CPI da Covid, né, inclusive desrespeito até endossado pelo silêncio de senadoras como Simone Tebet, Mara Gabrilli, que permaneceram ali imóveis diante de tamanho desrespeito com aquelas médicas. Então, o caminho é esse. Essa eleição está muito, mas muito além dos nomes Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, STF aparelhado, TSE aí ditando o que pode ser dito, o que pode ser exposto, o que não pode. O PT, ele pede essa nova censura contra a Gazeta do Povo e usuários do Twitter, inclusive nosso colega Rodrigo Constantino, mas é porque ele quer exatamente instaurar essa censura como uma plataforma de governo. Está óbvio. Eles não gostam da verdade. Onde não há veracidade, Vitor, no fato de que Lula apoia o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que, inclusive, deu os parabéns ao ex-presidiário por sair na frente na eleição do primeiro turno, dia 3 de outubro. É a verdade, não tem nada de diferente aí, não tem nada de fake news ou de mentira. O Foro de São Paulo está aí, todos nós sabemos o que é o Foro de São Paulo, qual é a proposta do Foro de São Paulo de instaurar o socialismo / comunismo na América Latina. E o Brasil é um dos últimos aí pilares de resistência contra essa agenda nefasta dessa gente que, por mais que Simone Tebet fique pedindo que eles usem branco, a alma é o vermelho do comunismo. Você, Alexandre, que achou desse novo pedido de censura? A censura vem de longe, né? Desde que o ministro Toffoli, contrariando a Constituição de 88, aceitou um artigo do regimento interno que já havia sido derrogado pela Constituição de 88, abrindo um inquérito e passando por cima de qualquer escolha de relator, escolheu o Alexandre de Moraes, que começou a prender gente. Agora mesmo eu revi uma entrevista no Conexão ND de Santa Catarina, com o Zé Trovão. O Zé Trovão está com tornozeleira ainda. Ele foi preso por quê? Porque ele pediu golpe militar e pediu interdição do Supremo. Mas só ele pediu. Ele fez alguma coisa? Não. Ele botou o exército em forma? Não. Ele chamou o povo para derrubar a Bastilha? Não. Ele só falou crime de opinião. Então, já estavam prendendo, censurando gente, né? E agora continua a censura sobre a Gazeta do Povo. Ora, por que sobre a Gazeta do Povo? Né? Reafirmando o fato de que a Gazeta do Povo está insistindo na verdade. Agora, Lula vai romper com Daniel Ortega por causa disso? Vai romper com Maduro?
Não vai romper com Evo Morales? Também não vai. Isso é notícia, isso não é invenção, é uma notícia. Estão proibindo a notícia, estão passando por cima do que diz aqui o artigo 220 da Constituição. É vedado qualquer tipo de censura de natureza política, ideológica e artística. Isso é vedado, gente. Será que esse pessoal não conhece a Constituição? Não é possível. A Constituição fez 34 anos outro dia. Não deu tempo ainda de ler, de decorar. Augusto. Primeiro, boa noite, Alexandre Garcia, meu amigo, bem-vindo. Os candidatos, os ofendidos, entre aspas, aí pediam direito de resposta. Agora pede censura. O PT é coerente. Isso aí é censura mesmo, que é o controle social da mídia. É isso que eles defendem e querem implantar. Pois bem, vou dizer aqui, como não são amigos, os que se tratam assim, na carta enviada ao Lula, vou repetir aqui, pelo casal, né, Daniel Ortega e Rosário Murilo, né, ele é ditador e ela é vice-presidente, além de primeira-dama, né? Diz o seguinte, ele trata o Lula por companheiro e irmão. É mais que amigo. Companheiro e irmão. Diz, te conhecemos lutando. Vou dar um trechinho aqui. Pela vitória no primeiro turno, ele está cumprimentando, né? Parabenizando você e o Brasil, nos congratulamos sabendo que o mundo pertence a quem luta e que estamos realizando as transformações necessárias com coragem diária. Transformação lá é prender quem se apresenta como candidato de oposição ao ditador, como fez o Ortega, ou ser bispo ou padre católico. É isso aí que ele faz. É o que o Lula quer implantar no Brasil. Quem está dizendo é o amigo, companheiro e irmão Daniel Ortega. Olha, não há a menor dúvida que o Ortega é bem visto, bem quisto pelos petistas, né? Fala-se muito em Fórum de São Paulo, mas eu estive num encontro de Fórum de São Paulo, fui lá como repórter para relatar, né, o que era essa reunião, esse encontro de organizações, movimentos, partidos de esquerda da América Latina, né? Foi em Montevidéu, em maio de 2008, né? E o que eu vi lá, entre outras coisas, foi, por exemplo, no discurso final, na cerimônia final do encontro do Fórum de São Paulo, sentados na mesa, né, lá na frente, Ortega, né, o ex-ministro petista José Eduardo Cardoso, Marco Aurélio Garcia, que era assessor da presidência, né, assessor especial, né, para questões internacionais da presidência nos governos PT. Então, estavam lá todos juntos. Então, é óbvio, essa relação é conhecida, é antiga, e o que acontece também, que reforça essa ideia, é que o Lula não condena o que tem ocorrido na Nicarágua recentemente. É uma extrapolação indevida achar que Lula pretende perseguir cristãos ou católicos, ou seja o que for no Brasil, porque Ortega faz isso lá na Nicarágua, né? Existem outros países com os quais o Brasil, por exemplo, tem relação atualmente e que o presidente Jair Bolsonaro elogia, que são ditadores, que fazem coisas indizíveis também, mas nem por isso a gente vai dizer que o presidente Jair Bolsonaro faz a mesma coisa, né? Isso é uma questão de relações internacionais. Então, é uma verdade para começo de conversa. E, de outro lado, a gente tem, obviamente, um caso de censura, um caso de censura prévia. O que é mais grave ainda, é o que eles estão querendo. Eles querem não só impedir ou retirar o conteúdo que já foi publicado, como impedir que o assunto seja tratado pela Gazeta do Povo ou pela imprensa em futuras reportagens. Você, Zé, temos 1 minuto e meio. 2 pontos muito graves. O primeiro é censura. Eu odeio censura. A censura é a base de qualquer repressão. Sem a censura, não existem regimes fechados, ditadores ou semiditadores. A Constituição brasileira foi preciosa nesse assunto e redundou em vários pontos dizendo que não se pode censurar. Em parte, a Constituinte de 88, né, começou em 86, vinha
de uma reabertura e tinha um prurido muito grande com relação exatamente à censura que aquela geração sofreu. Estamos falando ali de 35 anos, né, atrás. E a Constituição garante ali de que não haverá censura. A censura prévia é odiosa, porque ela corta o pensamento, a expressão no nascedouro. E isso é terrível. Por outro lado, é esta tentativa de esconder a realidade, que é outro ponto vergonhoso e que é primo irmão da censura. É quando alguém tem vergonha de dizer publicamente o que é, principalmente durante uma campanha eleitoral. Um tio meu era prefeito de uma cidade chamada Itaubim, em Minas Gerais, e ele foi investigado porque tinha relações ali políticas com José Aparecido, que estava sendo perseguido. Questionado se ele conhecia o José Aparecido, ele falou: conheço não, sou muito amigo dele. E aí ele foi cassado também. As pessoas têm que assumir as suas posições políticas. Você, Fiuza, para fecharmos, suas impressões sobre essa ação do PT em 2 minutos e meio, Fiuza. Eu queria saber, é uma censura, né? Censura. Alexandre de Moraes, a gente achava que tinha Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Fachin, e a gente já sabe que já estava de bom tamanho. Com essa conversinha da lisura informacional. A gente cansou de falar aqui no Pingos nos Is. Lisura informacional, o que é? Eufemismo sempre esconde alguma coisa. A lisura informacional era isso aí. O que eles quiserem dizer que é impuro para o processo eleitoral, a gente viu essa decisão desse Sanseverino, que aí a gente acha que já tem esse trio e que já está de bom tamanho, aí aparece o Serral Benedito, né, aquele dos tapinhas, também com decisões dignas de uma Nicarágua, do Lula, e aí aparece o Sanseverino, né, com uma espada na mão, cortando cabeças. Em nome de quê? Em nome de quê? Leiam essa decisão. É ridícula. É miserável em termos intelectuais. Né? É uma piada. O candidato, alusões que podem prejudicar a candidatura, a honra do Lula. Para cima de mim, companheiro. Então isso é uma censura da grossa. Agora eu não quero me dirigir a nenhum desses, eu quero me dirigir à imprensa brasileira. Vocês vão ficar aí nesse armáriozinho, fingindo que não estão vendo que isso é censura. Vocês são uma vergonha, o consórcio, já que eu estou no drive da língua presa aqui. O consórcio, vocês não são mais imprensa. Vocês veem um jornal sendo atacado. Uma decisão estapafúrdia, leiam, porque vocês nem leem mais, né? É só um release lá que passam para vocês. Hoje a gente vai falar disso aqui. Leiam a decisão. Vejam como, se tivesse ainda o brilho profissional, a carreira de todos e também a carreira dos veículos de comunicação estaria ameaçada. Não pode falar da relação do Lula com o Ortega, porque não? Ele está depreendendo que o Lula vai fazer o mesmo que o Ortega faz. O Lula apoia a ditadura do Daniel Ortega, ponto final. Ponto final, senhor Sanseverino. Não tem problema de lisura informacional nenhum aí. Agora, onde é que está a imprensa, né? Não é a frente ampla da Xuxa, da Anitta, da democracia? Cadê? Cadê a ABI, a OAB, a MPB? Vocês não são a resistência democrática contra o fascismo que se abateu no Planalto Central? Olha a censura na cara de vocês, seus hipócritas. Todo mundo caladinho no armáriozinho. E o fenomenal Lula é o mais querido do país. Pô, me engana que eu gosto.